Olha, nessa virada de ano, a gente começa a querer, claro, planejar nossa vida e querer também consertar algumas coisas que não deram certo, por exemplo, no ano anterior ou nos anos anteriores, né? E aí vem um assunto que está muito em moda agora, mas que ainda pouca gente conhece, né? Que são as constelações. Aí tem constelações familiares, profissionais também. Mas o que seria isso? Vamos supor, por exemplo, que você tem aí uma briga, houve uma treta, por exemplo, agora no Natal, na passagem do Natal. Como é que a gente consegue mudar isso e harmonizar de novo o ambiente? Às vezes o ambiente de casa ou mesmo dentro da empresa onde você trabalha. Então a gente vai entender um pouco melhor sobre constelações com a nossa consultora e terapeuta Patrícia Calazans, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Patrícia? Tudo Obrigado, bem. aliás, por ter vindo novamente aqui ao nosso Jornal do Continente, porque Eu que ontem agradeço. as pessoas pediram, porque você falou muito bem sobre a questão do propósito de vida, então houve uma repercussão bacana. Então vamos convidar de novo a Patrícia aqui para agora a gente falar sobre as constelações, quer dizer, como é que a gente pode, né, melhorar a nossa vida no campo pessoal e profissional também. Primeiro eu gostaria que você explicasse para a gente o que vem a ser a constelação. Essa é uma pergunta interessante, porque o termo constelações às vezes não explica muito bem o que é, Exato. Não representa tanto o que é. E constelações vem do termo colocação em alemão, que significa colocar os elementos que fazem parte de uma questão que eu tenha, para que eu possa olhar de fora a minha questão. E a partir desse olhar de fora, eu começo a ter insights e clareza sobre a questão, sobre a solução daquela questão. Por exemplo, assim, uma questão, né? Vamos trazer uma questão aqui, familiar. Meu pai não separou da minha mãe e tal, isso eu estou dizendo hipoteticamente, né? Tem um pai lá que separou da mãe e tal, e o filho ou a filha começa a perceber e assim, não, eu vou ficar mais do lado da minha mãe, ou vou ficar mais do lado do meu pai e tal, e aí começa a ter uma desavença na família. Então, assim, e aí? O que está acontecendo nessa família e como é que a gente resolve de novo para tornar esse ambiente familiar mais harmônico, né? Seria mais ou menos isso? Sim, nesse exemplo, se a pessoa presencia a separação dos pais e em função disso, da relação entre eles, ela se coloca no meio dessa relação e tende a um lado ou o outro lado, então se ela toma partido de um lado, isso acaba gerando desequilíbrios, porque o filho é sempre ele é formado do pai e da mãe. Então, se essa pessoa toma partido de um lado, ela acaba desequilibrando o outro. E isso pode gerar desarmonias em várias áreas da vida. Claro, até mesmo da própria vida do filho, né? Sim, do filho, porque a relação entre os pais, ter sido bem-sucedido ou não, é uma questão deles. Quando o filho toma partido disso, ele acaba sendo influenciado. E, na verdade, para o filho, os pais têm igual importância. Então, a gente olha esse equilíbrio das relações, a gente olha através das constelações familiares. Que, por exemplo, o que você está dizendo é que assim, se o filho não aceita, por exemplo, que o pai brigou com a mãe ou que a mãe brigou com o pai e tal, então ele vai tomar partido de alguém, ele não aceita aquele divórcio, vamos supor. Isso, porque o filho ele não tem que aceitar, porque a relação é deles. Claro. Internamente, como filho, a postura mais adequada é ter lugar para os dois igualmente, independente da relação entre eles. Entendi. Né? E esse desequilíbrio que a gente identifica muito nos casos que eu trato nas constelações, a gente trata nisso, porque às vezes se eu tender de um lado ou do outro, isso acaba afetando outras áreas da minha vida. Por exemplo, se eu tender muito para um lado da mãe, por exemplo, eu posso ter desequilíbrios nos relacionamentos, porque eu preciso ter um lugar também para o pai, né? Então, harmonizar isso internamente, ver como é que esses padrões acontecem dentro, isso acaba resolvendo outras áreas da vida. Eu queria até que você explicasse um pouquinho, Patrícia, até para o pessoal entender bem em casa, o papel da mãe e o papel do pai no futuro daquela pessoa, daquele filho ou filha, né? A mãe, ela está ligada a quê na vida da pessoa? Todos nós somos formados por duas energias, certo. A energia feminina e a energia masculina. Se a gente tem essas duas forças em harmonia, a gente consegue estar em harmonia em várias áreas da vida. Agora, se a gente sente que faltou algo e a gente cobra isso dos nossos pais, a gente não aceita que a gente já teve tudo, que é a vida. E a gente não consegue dizer sim abertamente para a vida que a gente recebeu. Isso pode se manifestar em várias áreas. Por exemplo, se eu não digo sim à força feminina,
a energia materna, que é a nutrição, pode ser que falte recursos, porque eu posso ter uma ideia que é uma ilusão de que vai faltar recurso. Então, pode, por exemplo, se uma pessoa tem um problema de falta de dinheiro, significa que ela não teve um bom relacionamento com a mãe. Não necessariamente, porque a gente não generaliza, mas certo. A gente pode olhar com cuidado para essas relações, para ver como é que está a minha relação com o feminino e com a energia, não só a energia da mãe, mas toda a linhagem feminina da família, porque pode ser que tenha alguma questão ali que não está bem resolvida. E quando eu olho para isso com aceitação, eu consigo harmonizar isso internamente. E aí eu me libero para seguir adiante com fluxo, com mais liberdade. Agora, como é que isso acontece, né? Para a pessoa se liberar fazendo a constelação? Na prática, como é que a constelação acontece? Na prática, a gente vai sempre olhar com uma questão, o foco em uma questão. Então, a gente pergunta primeiro qual é a questão. Certo. A partir dessa questão, a gente vai ver todos os elementos que fazem parte daquela questão. Tá. Então, exemplo, a própria pessoa... Por que eu não aceito, por exemplo, o divórcio do meu pai e da minha mãe? Isso, se é uma questão dessa, os elementos são a própria pessoa, os pais, a relação entre eles. A gente vai colocar todos os elementos que fazem parte dessa questão. E pode ser através de pessoas, cada uma pessoa representando o pai, representando a mãe e representando o filho. Isso, então a gente vai ver sempre em 3D, então com uma representação, a gente chama, né, de representantes na constelação, que podem ser pessoas, podem ser bonecos, podem ser objetos, então a gente vai representar, olhar, é como se a gente pudesse olhar a nossa história de fora. E a partir desse olhar eu tenho insights e clareza sobre qual é a solução que a gente pode ter naquela questão. E é possível resolver aquele problema em questão através dessa constelação? O que acontece depois da constelação? Ótimo, ótima pergunta, porque às vezes, muitas vezes pessoas acham que é só eu constelar que está tudo resolvido. E não, muitas vezes eu consigo enxergar, trazer para o consciente qual é a questão. Então, ter clareza sobre a solução da questão. E a partir daí eu preciso agir. Eu preciso caminhar para a ação, porque a constelação em si ela não resolve, mas ela me amplia muito, ela me dá clareza sobre qual caminho seguir para eu ter a solução daquela questão. Ah, entendi. E você até criou um livro caixinha justamente para trazer esses insights, esses pensamentos, né? Como Isso. É que é? Vou mostrar até para essa câmera aqui, ó. É um livro caixinha Constelações Sistêmicas, é isso? Isso. Esse box eu criei para quem não tem acesso ao processo das constelações, para que a pessoa já comece a fazer um exercício sistêmico. Então, a ideia desse box é a gente começar a ter contato com o conceito das constelações. Aí tem um exercício para que a pessoa faça ela com ela mesma. E tem todas as frases que são usadas no processo de cura, todo o aprendizado do Bert Hellinger. Então, todas as frases que os consteladores usam nas constelações estão nesse box. Aliás, você falou Bert Hellinger, foi o homem, o alemão no caso, que criou e sistematizou a questão das constelações. Isso, através da vivência dele como teólogo, filósofo e como ele trabalhou, ele foi missionário, né, pela Igreja Católica. E, inclusive, morou em tribos Zulus. Então, ele usou vários conhecimentos da psicologia, a psicanálise, psicodrama, a gestalt terapia para formar, a partir desse conhecimento, as constelações sistêmicas. Tem aqui, por exemplo, uma frase aqui, ó. Honro a vida, honro, né, de honrar, honro a vida e a força que vem dos meus ancestrais, justamente porque a sua vida é explicada através dos ancestrais, né? Isso. Então, esse box, ele não é só usado para quem quer ter um primeiro contato com as constelações, mas também para os consteladores, nas constelações com bonecos. Entendi. E todo o aprendizado, está aí o resumo das frases de cura. E as constelações, a gente fala muito que a gente herda os padrões comportamentais dos nossos antepassados, né? Por isso que fala aí dos ancestrais. Entendi. E aí, quando a gente olha para isso de forma sistêmica, a gente consegue entender por que a gente repete padrões e quando eu consigo entender e ter clareza, eu consigo liberar isso. Ah, entendi. Então quer dizer assim, tem esses problemas que eu estou vivendo hoje, por exemplo, tem muito a ver com as pessoas que vieram antes de mim, bisavós, tataravós e tudo mais. Isso, às vezes a gente acha que está seguindo escolhas pela nossa própria decisão, mas às vezes a gente está simplesmente repetindo padrões do passado.
E quando a gente toma consciência disso, a gente consegue escolher e ter liberdade para a gente realmente seguir em direção para aquilo que a gente quer. Para resolver aquela questão nossa, né? Isso. Olha, muito legal, Patrícia, obrigado por ter vindo mais uma vez. Aliás, eu gostaria que você desse agora o teu endereço, por exemplo, no Instagram, os teus contatos, para que as pessoas possam também entrar em contato com você e saber mais sobre constelações, né? Quem quiser saber mais, o meu contato no Instagram é Paty Calazans, Paty com Y. Então lá eu falo sobre as constelações e todo o processo de autoconhecimento. E tem também um site, né? Isso, o site é www.torosdh.com.br. torosdh.com.br. Isso. Maravilha, para você que quer saber aí mais sobre constelações. Obrigado mais uma vez, Eu Patrícia. que agradeço. Obrigado mesmo e um ótimo ano, né, de 2020 para todos nós. Para nós, né? para todos vocês. Maravilha. Obrigadão. Até Obrigada. mais, hein? Boa noite para você.